Eu caí aqui no computador, mas estou aqui pelo outro dispositivo. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o nosso querido professor e uns 20 minutos aí que ele vai discorrer sobre a disciplina, para que depois desse tempo a gente passe para as perguntas e para as respostas. Se alguém tiver pergunta e resposta, já pedimos que coloque lá no chat algum comentário, já deixe lá no chat para adiantar o momento, então, que passaremos, tá, para essa etapa. Com a palavra, o professor apóstolo João Luiz de Andrade. Olá, turma. Boa noite para todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quanto professor, também eu quero dizer que eu estou aqui querendo aprender muito. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estudaram, se dedicaram. Algumas pessoas falaram, eu vi lá a sua aula e tal. Então, é assim, eu quero que seja um momento muito interativo, onde as pessoas possam participar, né? Conversar. E essa aula é muito interessante, ela tem muito assunto, muito conteúdo, né? E a gente deu ela em dois blocos, né? Dois vídeos. Mas eu queria acrescentar aqui um ponto muito importante que eu acabei não sendo enfático, né? Eu acabei não colocando muito peso. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus aqui para falar um pouco sobre esse ponto. E a gente vai falar sobre os tópicos que a gente compartilhou, mas se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, que vocês devem conhecer muito bem, dois versículos que ele respalda o que eu falei para vocês quanto à identificação, né? Falei sobre identificação na hora de libertar uma pessoa, né? Quem você é, né? E quem pode libertar uma pessoa de espíritos malignos? Quem é um libertador? Aqui no capítulo 11, versículo 1 e o 2, são dois versículos que eu quero ler. Eu quero que vocês parem e para pensar nesses dois versículos aqui, que fala sobre fé, né? Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque ela os antigos alcançaram, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? Então, veja só, esse versículo ele serve para aplicar naquilo que você se identifica. Esse versículo é uma prova viva de que você pode aplicar, né, naquilo que você se identifica. Se a pessoa, por exemplo, ele consegue ver família e ele quer alcançar uma família, ele quer restaurar uma família, ele quer abençoar uma família, ele vai pegar esse versículo, vai transformar esse versículo para ser a base para ele trabalhar com a família. Se a pessoa pensa em edificações, construções, criações de obras de arte, obras físicas, né? Obras de arquitetura, por exemplo, ele pega esse versículo, esses dois versículos, e ele aplica. Né? Se for para uma atividade esportiva, ele quer ganhar um tipo de jogo, fazer qualquer atividade na área de esporte, uma carreira profissional, ele pega esse versículo e ele acaba trabalhando com a palavra de Deus, salta aos olhos dele o que eu acabei de falar para vocês. Então, se a pessoa tem identificação com libertação, se ela se identifica, ele vai pegar esse versículo e vai ver aqui a possibilidade dele ver o mundo espiritual, dele ter certeza que existe anjos, dele ter certeza que existe demônios, porque a palavra de Deus diz que tem. Então,
Uma das coisas que eu deixei de enfatizar é a fé, né? Nós falamos que você precisa ter uma vida de santidade. Você, para libertar uma pessoa, você precisa ser livre. É o exemplo de Moisés, que ele precisou, né, ser separado por Deus, criado como um príncipe, para pensar como um príncipe, para não aceitar e poder negociar com aquele que ele ia embater. Então, Deus, ele faz tudo perfeito, né? Deus, ele estabelece princípios e valores que realmente funcionam, né? Nós estamos diante do manual da vida. Então, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que libertar uma pessoa, a libertação é você tirar alguém, né, das presas, da escravidão de algo ou alguém. E a fé, a gente falou sobre muitas coisas, a fé a gente deixou de enfatizar. Uma coisa importante que precisa ter também é a fé, né? A fé. A fé te faz ser submisso, a fé te faz ser obediente, a fé te faz acreditar que Deus está do seu lado, a fé te faz acreditar que mesmo você pequeno, você pode determinar, né, que forças espirituais da maldade com grande intensidade se prostre. A fé em usar o nome do Senhor Jesus com firmeza, né? Então, aqui está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera numa libertação? Você espera que a pessoa seja livre. Então, a fé te faz assim, não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer e vai acontecer o milagre. Isso assim, uma forma bem simples e prática, né? Então, está dizendo aqui também, ó, é a prova das coisas que não se veem. Então, é fato, você não vê demônios por aí, você não vê o chifre, né? O rabo com um tridente. O mundo espiritual, ele pode acontecer de você ter visões espirituais, pode acontecer, de você ter revelações, anjos que já apareceram, a Bíblia está cheia de anjos, né? O céu pode se descortinar diante de você e você ver coisas sobrenaturais, né? Você ter visões de Deus, mas o que a gente usa para determinar o que vai acontecer no mundo espiritual é a nossa fé. Falei também da chave, né? Que a gente precisa de uma chave para poder abrir a porta por onde a pessoa pode sair. Falei da importância da gente usar o nome de Jesus, né? Porque não é no nome de Maria, de João, de Pedro. Falei que o nome de Jesus é o único nome que os demônios respeitam e obedecem. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Né? Falei também que para que Deus possa libertar uma pessoa, Deus usa uma outra pessoa. Então, falei sobre a gente saber identificar, né? Identificar os sintomas de uma pessoa que precisa de libertação, pessoas que ouvem vozes, pessoas que são atormentadas, pessoas que ficam debaixo de um estresse muito grande, uma angústia, não sabe por que está assim, né? Pessoas que têm dores de cabeça constantes, pessoas que estão muito, muito, muito melancólicas, choram à toa, né? Ou até pessoas que dormem muito, passa do tempo, tem sintomas ali de uma depressão, de uma angústia, que possa ser influenciada por demônios. E também nós falamos que nenhuma libertação é igual à outra. Quantos lembram que nós falamos aí? Amém? Quantos lembram?
Está todo mundo aí? Amém. Eu lembro. Então, Eu também. nenhuma libertação é igual a outra. Eu Para também. você identificar, assim, para você não cair no erro, para nós não cairmos no erro de achar que toda libertação vai acontecer a mesma coisa. Não vai acontecer a mesma. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com o nosso espírito aguerrido, né? A nossa intimidade com Deus, nossa vida de oração, nossa vida no altar, né? E a gente tem que estar preparado. É muito importante que no ato de libertar pessoas, você tem que estar preparado. Preparado que a qualquer momento Deus possa te usar em qualquer lugar, se essa é a sua pegada, se é isso que Deus tem para a sua vida. E, evidentemente, às vezes você não gosta de libertação, mas se faz necessário. É necessário você libertar alguém. A tua praia é adoração, louvor. Você gosta de cuidar de adolescentes, de jovens. Mas aí você está numa situação que alguém precisa de você. Não é verdade? E aí você tem que estar preparado para dar uma palavra, para colocar em ordem a situação, né? Às vezes um demônio se manifesta para tirar a harmonia espiritual do ambiente. O ambiente estava lá em cima, a presença de Deus, muita gente recebendo de Deus, aí aquele demônio se manifesta e fica todo mundo aterrorizado. Desculpa. E aí, quando a pessoa é liberta, o ambiente volta, né? O ambiente de fé, de alegria, né? Volta. Você começa a ser visto como uma pessoa de confiança. Não, olha, rapaz, aquela pessoa ali orou em nome de Jesus, olha só o que aconteceu. Foi liberto. Então, é muito importante. Uma das coisas também que eu não comentei é que no tempo passado as pessoas usavam o beliscão, né? Não sei se alguém lembra das estratégias do passado aí, que você não sabia se a pessoa estava fingindo ou se a pessoa realmente estava endemoniada. Como eu falei, a sua vida espiritual, a sua confiança em Deus, a sua percepção, a sabedoria que Deus coloca sobre você, porque você está ligado, você percebe quem pode estar fingindo, criando ali uma situação, porque o que ela quer é chamar atenção, ela quer chamar atenção para ela. A pessoa, ela simula. Né? E antigamente usava o beliscão. Se a pessoa gritasse, opa, não é demônio, porque demônio não sente dor quando você belisca ele. Então, havia algumas técnicas que, assim, eu não recomendo isso, mas tem muita gente que faz isso ainda hoje. Tem pessoas que dão com a Bíblia na cabeça da pessoa. Pá, sai, capeta! E não, a Bíblia fala o seguinte, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Então, você usar de autoridade espiritual. Eu falei sobre a gente... porque a libertação de uma pessoa de demônios é algo extremamente espiritual. Ponto. Claro que tem certas coisas que refletem no natural. Olha só uma experiência que eu vivi. Eu quero falar sobre uma experiência que eu vivi. Certa vez eu estava lá na Vila da Penha. Estava eu e o Denezinho, um irmão muito antigo da igreja. Eu era ainda obreiro, nem diácono eu era. Nós tivemos uma das primeiras experiências que eu tive com o demônio. Chegou uma pessoa na igreja e a pessoa estava fedorenta. Sabe aquela pessoa que você fica se segurando para respirar, para não ter náusea, para não ter ânsia de vômito? Então, a pessoa estava muito fedida. E o que acontece? Ela pediu a oração e tal, entrou na igreja pedindo ajuda. E aí a gente tinha aquele costume de sentar com a pessoa, de dar atenção,
né, como a gente aprendeu naquela época. E aí, quando nós começamos a orar pela pessoa, a pessoa ficou endemoniada. Ficou endemoniada, nós começamos a orar, expulsar, sai e tal, aquele negócio todo. E você fazendo aquilo com uma alegria, mas com uma fé tremenda e, ao mesmo tempo, com medo. A gente fica assim meio que um pouco de medo. E o que aconteceu? Aconteceu que o demônio saiu. Glória a Deus. Eu falei, graças a Deus, Jesus me usou. Eu fiquei tão feliz, tão maravilhado, e aquele negócio todo, né? E aí depois a gente orou pela pessoa mais uma vez e tal, e a pessoa foi embora. O que aconteceu comigo? A minha mão, a minha roupa ficou fedorenta. A minha mão, roupa ficou fedida, ficou com o mesmo cheiro daquela pessoa. O Denesi também, estou sentindo um cheiro. O que nós fizemos? O Espírito Santo nos orientou. A gente orou pedindo a Deus para nos lavar com o sangue de Jesus. Senhor, lava nossas vidas com teu sangue, nos purifica. Por quê? Porque quando você está lidando com espíritos malignos, é como se você fosse um médico dentro de um centro cirúrgico, aonde você está extraindo o mal, seja um tumor, seja, né, um câncer, seja algo maligno daquela pessoa, e você está tratando do doente. Pode ser uma pessoa com problemas com vírus, com bactéria. O médico, quando acaba a cirurgia, o médico, quando acaba o tratamento, o que ele faz? Ele vai se desfazer da roupa imunda, que vai para um lugar específico, e esse médico faz o quê? Ele toma um banho, ele se lava, ele se desinfecta. Então, muito importante também a gente se lavar no sangue de Jesus. Tudo que foi dito, né? Tudo que foi falado, tudo que o demônio fez, todos os traços, os trejeitos, né? Vocês lembram que eu falei também sobre o ambiente sensual? Né? O ambiente sensual, a preocupação de ter alguma coisa cobrindo o corpo da mulher, do homem, se caso for, né? Para não desconcentrar. Tudo que você viveu ali, se você expulsou e depois, glória a Deus e tal, não. Você se consagra, Senhor, muito obrigado por essa experiência, obrigado porque o Senhor me ajudou, o Senhor me livrou desse mal, o Senhor me ajudou a abençoar essa pessoa. Agora lava minha vida com o teu sangue. Isso é muito importante, porque tem retaliações. Às vezes, né, você tem que estar esperto, por quê? Por causa das retaliações. Né? Então, nós falamos sobre uma libertação nunca igual a outra. Falamos também sobre andar na luz. Né? Nós devemos andar na luz. Né? Então, assim, é importante eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deus estabelece algumas agendas para limpar você, para lavar você. A gente, assim, por exemplo, a gente tem a visão do MDA, do discipulado, né? Então, um é cuidado pelo outro e tal, tem o discipulado, né, que você abre o coração, você fala. Mas cada ministério, de diversas igrejas, aqui eu não estou falando só de comunidade, tem uma agenda de Deus onde Deus visita a pessoa. Por exemplo, uma reunião de quarta-feira para oração. Talvez você fale assim, poxa, mas é só orar, é só me santificar. Sim, isso também é importante e é o principal. Mas também cumprir a agenda que Deus estabeleceu para a sua igreja local. A agenda de você participar, porque às vezes ali naquela reunião, Deus também vai te encher. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Tem uma agenda para o corpo de obreiros. É importante você se esforçar para estar lá, porque naquela reunião, eu entendo assim, eu vejo que isso funciona na minha vida. Uma noite de glória, tem uma noite de glória na igreja, mas você vai, um sacrifício, às vezes não quer ir, ou fica um mês sem ir. É importante você estar, porque são agendas de Deus
para a igreja local que Deus estabeleceu para poder fazer você e eu andarmos na luz. Amém? Tem eventos que Deus estabelece para você participar. De tempo em tempo um congresso, de tempo em tempo uma associação, de tempo em tempo uma agenda de Deus, vem alguém para poder fazer com que você tenha essa vida plena. Né? Assim como a gente faz um check-up, né? Um check-up de ir ao médico, urologista para quem é homem, ginecologista para quem é mulher, também tem a agenda de Deus para ir limpando, lavando, nos fortalecendo, levando para um outro nível. É muito importante estar alinhado com a agenda da liderança. Como é importante isso? Às vezes o líder sente no coração de fazer uma conferência voltada para jovens, e os jovens não participam. Uma agenda voltada para adolescente, e aí os adolescentes, uns vão, outros não vão. Agenda para homens. Então é muito importante, porque através disso, Deus mantém a sua vida espiritual alinhada. E quando você menos espera, você está sendo treinado, você está sendo preparado, e você não sabe. Você não sabe que Deus está te preparando. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu quero falar sobre a minha ordenação apostólica. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava isso, eu não estava em busca disso. Eu estava fazendo a obra ao longo desses 40 anos que eu estou na igreja, desde os 14. Eu fui trabalhando aqui, trabalhando ali, e eu pensava assim, bom, a minha vida, sou pastor, estou aqui pastoreando, aí cuida de uma pessoa aqui. De repente, abriu-se uma agenda de Deus e me incluiu. Me incluiu. Por quê? Porque eu valorizei detalhes que muitas das vezes pessoas banalizaram. Eu estou falando mal dos outros, mas eu valorizei coisas que para muita gente não eram importantes, mas eu falei assim, não, isso aí para mim é importante, vai acontecer. Deus vai me usar, Deus vai me abençoar. E aí aconteceu. O de repente de Deus acontece na sua vida por você valorizar a agenda de Deus nos pequenos detalhes. E aí foi quando eu falei, né? Quem Deus usa? Quem Deus usa para libertar pessoas? Aquele que está com uma vida de oração, aquele que está com uma vida de leitura da palavra, aquele que tem autoridade porque é submisso à autoridade, né? Aquele que se submete à autoridade instituída. E aí essa questão da autoridade é muito interessante. Não é obedecer porque tem que obedecer. É você falar assim, olha, eu de verdade, eu não quero. Pastor Eibe, né? Ele costuma falar assim, de verdade, eu não quero obedecer, mas, Senhor, eu vou condicionar o meu coração, eu vou forçar o meu coração, eu vou converter o meu coração para eu obedecer. E eu não vou obedecer de qualquer maneira, eu vou obedecer com prazer. Com prazer. Então, o Espírito de Deus, ele tem essa liberdade de trabalhar isso em nós, né? Então, oração em nome de Jesus. E depois da libertação? O que acontece depois da libertação? Você não pode deixar a pessoa sozinha. Amém? Já tem aí 28 minutos. Você não pode deixar a pessoa sozinha. Você precisa cuidar dessa pessoa, porque a libertação ela pode ser instantânea, como eu falei. Uma oração a pessoa muda. Né? Você vê a conversão do apóstolo Paulo, ele caiu do cavalo, ficou cego, Deus falou com ele, a partir dali ele já mudou radicalmente. Radicalmente. E aí depois foi todo um processo de treinamento, de formação, ele já foi, ali ele falou assim, minha vida é de Jesus. Né? Então, o apóstolo Paulo. Agora, tem outras pessoas que demoram mais. Pessoas que demoram mais. Cai uma vez, cai duas vezes, cai 3 vezes. E você tem que ter paciência. E você tem que estar continuando. Senhor, ela caiu a segunda vez, caiu a terceira vez. Aí você começa a deduzir. Pode ser que caia de novo. Aí entra com jejum, entra com oração e entra com a palavra de Deus. Essa pessoa precisa de mais visita, de mais atenção. Né? É muito importante isso. Muito importante isso. Tá certo? Então, o que mais nós falamos? Ensinar a pessoa
a conhecer a Deus, ensinar a pessoa a palavra de Deus, né? Você começar a trabalhar. Eu lembro uma vez que eu estava no retiro, né? E aí ainda era muito tempo isso, ainda estava Marco Antônio, né? Ari Caetano, todo mundo junto e tal. Aí nós estávamos jogando vôlei, essa turma toda jogando vôlei no retiro de carnaval lá em Vassouras. Aí eu era novo convertido, olha só, novo convertido. E aí teve uma hora que alguém deu uma sacada bem forte, né? Eu pá, botei assim, a bola foi para fora, aí eu, pumba, soltei um palavrão. Soltei um palavrão, né? Rapaz. Aí todo mundo assim, aqui não, aqui não. Então, assim, as pessoas, né? Quer falar, pastora Carmen? Não, estou aguardando você concluir. Ah, tá. Pode concluir, As pode pessoas concluir. precisam, tá? As pessoas precisam desse acompanhamento. Eu era novo convertido, estava passando pelo processo de conversão, né? E eles continuaram me acompanhando. Falaram, palavrão não pode, a igreja, agora você é nova criatura, né? Você não pode falar mais palavrão. Então é isso, tá certo? Eu queria abrir aí espaço para as pessoas poderem falar. Pastora Carmen, por favor. Professor João Luiz, a gente está aqui escutando e a hora passa rápido, porque são tantas experiências e tantos conselhos, tantas orientações importantes, e surgiram perguntas. Nós temos 3 perguntas aqui, aliás, 4, chegou mais uma agora. As 2 primeiras você, de alguma forma, abordou, mas eu vou repetir aqui, eu acho que a gente podia até responder em bloco. Essas 2 primeiras, eu acho que elas podem ser respondidas de uma única vez. A Lilian faz a seguinte pergunta: pode uma pessoa possessa por demônios estar consciente do que está acontecendo com seu corpo? Como discernir se é fingimento ou verdade? E a pergunta da Mara Ellen: quando identificamos que a pessoa precisa da libertação e a pessoa não busca essa libertação, devemos mesmo assim agir? Então, mesmo na autoridade do nome de Jesus, vamos conseguir que essa pessoa seja liberta? Sim. Olha só, eu, quanto libertador, eu não sei o que se passa dentro da cabeça da pessoa, tá certo? Eu não sei o que se passa dentro da pessoa. E, se ela estiver possessa, o demônio pode tentar me enganar. Ela está endemoniada, mas o demônio pode tentar me enganar se passando pela pessoa, mas o demônio está ali. O demônio está ali. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui de uma cantora famosa aí, de indício de possessão no palco. Ivete Sangalo. O show dela, uma pombagira se manifestou lá. Todo o Brasil viu isso. Mas aí, Ivete Sangalo, quem estava ali? Então, assim, quem tem olhos espirituais percebe. Porém, o que acontece? Você precisa ter essa intimidade, o Espírito Santo ele vai te dar essa sabedoria para você orar pela pessoa, né? E aí você vai agir de fé, em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai dessa pessoa, a pessoa cai e você nem coloca a mão nela. Por isso que eu digo, a intimidade com Deus, a ousadia e a percepção espiritual, sabe? Os indícios, Deus vai te mostrar. São clássicos os indícios. A pessoa, às vezes, começa a rir e balançar o ombro assim, do nada, fala assim, tem demônio aí. Tem demônio aí. Entendeu? Tem demônio aí. A pessoa começa a soluçar do nada. Então, tem indícios disso. Né? Tem indícios disso. Então, você tem que ter essa sensibilidade. É possível você
perceber isso. A outra pergunta é, por favor, pastora Carmen, repete aí só para me entender o que a menina falou. De alguma forma, creio que você já contemplou, porque nas duas perguntas, uma cita quando nós sabemos se é fingimento ou verdade, como discernir, e a outra se a pessoa, mesmo não buscando a libertação, se nós orarmos, essa pessoa, nós temos autoridade para repreender o demônio da vida dessa pessoa. Isso. Isso foi um caso. O outro caso é o seguinte: você percebe que a pessoa precisa de libertação, mas a pessoa está sendo arredia. Você continua ministrando. Você continua ministrando. Por quê? Porque se tem demônio na vida dela, continua ministrando a palavra, continua repreendendo, falando da vida de Deus. Você tem que estar cheio da palavra. A palavra vai incomodar. A palavra de Deus incomoda o capeta. Ele não quer ouvir isso. Está entendendo? Vai chegar uma hora que o diabo não vai aguentar. Ou a pessoa vai sair de perto de você, ela vai correr, ou a pessoa vai cair. E pode ser que nem caia. Você ora e a pessoa se manifesta. Então, o demônio vai se manifestar porque ela não quer perder aquela pessoa. E por que ele está perdendo aquela pessoa? Por que ele está perdendo aquela pessoa? Porque você está ministrando ou a palavra, ou a oração, está entendendo? Ou você está sendo enfático, ou então você está demonstrando amor ali. Às vezes, tem demônio que se manifesta porque a pessoa possessa está recebendo amor. Está recebendo amor. O amor é o próprio Jesus em você, né? A pessoa está recebendo amor e a pessoa está se quebrantando. E a pessoa se quebrantando antes que o demônio perca, ele pumba, ele entra. Antes que o demônio perca, ele pumba, ele entra. Aí você começa, você perdeu, Satanás. Eu te dou uma ordem no mundo espiritual. Sai e não volte nunca mais em nome de Jesus. Você não pode deixar, é muito importante não deixar essa estratégia de Deus. Você está ministrando para a pessoa. E a pessoa, Jesus estava atravessando o mar para chegar lá em Gadara. Ele estava indo para ministrar, ele estava indo para fazer aquilo. Estava agendado. O demônio reconheceu que ele era diferente. Aliás, ele reconheceu que era o Filho de Deus. Amém? Amém. Tem algumas pessoas com a mão levantada, eu pediria que elas escrevessem no chat a pergunta, tá? Porque assim facilita a ordenação aqui do encaminhamento para o nosso professor. Nós temos a pergunta da pastora Mariana, que é a seguinte: Apóstolo João Luiz, participei de muitos cultos de libertação e aprendi muito sobre não temer esses processos de libertação, porque via muitas vezes pessoas sendo libertas, mas nunca concordei sobre ficar entrevistando demônios, porque entendo que eles querem mentir sempre e provocar a pessoa que está fazendo a libertação. Entrevista a demônios só se for uma direção específica do Espírito Santo sobre isso. O senhor poderia falar sobre esse assunto? Posso sim. O detalhe é o seguinte: o detalhe é que tem certos ministérios que trabalham com multidão de pessoas que usam mais a igreja como um hospital e como um supermercado. Assim. Então, essas igrejas, não estou falando mal, tem igrejas que trabalham com essa situação e faz da libertação um espetáculo. Nossas congregações, muitas delas, não trabalham assim. A igreja que a gente, de certa forma, faz parte e acredita, é a igreja que é o corpo de Cristo. Então, a pessoa, depois de liberta, ela é integrada na vida da igreja, aos poucos, e ela se torna membro efetivo da igreja. Então, se você ficar fazendo o trabalho de libertação, seja qualquer culto que seja, você vai ter sempre pessoas ali
com essa característica. Se você não parar para analisar, culto de libertação, você vai ter sempre essas pessoas ali. Evidentemente, alguma vez, um ou outro vai sair e vai ser tratado, cuidado, discipulado, vai seguir adiante. Mas tem muitos cultos de libertação que fica aquela mesmice, aquela coisa rotineira. A pessoa não firma porque ela fica atrás de cura, libertação, cura, libertação. Isso daí é uma coisa muito importante que a liderança, a igreja como um todo, né, precisa ficar atento. Mas eu também acho, eu concordo com a Mariana, a pastora Mariana, que a gente tem que dar pouca audiência para Satanás. Pouca audiência. A gente tem que ser, na minha opinião, efetivo na libertação de uma pessoa e tentar fazer com que ela passe a menor, como é que eu posso dizer? Exposição possível. Amém? Passar pela menor exposição possível. Por quê? Porque a pessoa, depois que se levantar e tal, aquele negócio todo mundo vai saber, todo mundo, de certa forma, vai comentar, mas vai acontecer, não tem jeito. Mas a gente vai ter que continuar amando e tal. O ideal seria que a pessoa ficou endemoniada, alguém pegasse e levasse para uma sala. Mas nem toda a igreja tem uma estrutura assim. Então, a gente ali tem que fazer um corpo de oração, né? Os obreiros, né? Os missionários, os do curso de teologia do EIA, tem que estar ali, ó, vou aprender, ó, não, tem um pastor libertando ali, vou estar ali ajudando, apoiando. Tem que haver esse interesse em nós, né? Esse desejo de querer ajudar. Então, é pertinente aí essa pergunta da pastora Mariana, e a gente tem que ter esse cuidado, sim. Né? Professor, a Kíria também faz uma pergunta. Ela coloca aqui o seguinte: o que se deve fazer com uma pessoa que quer andar na luz, mas encontra muita dificuldade por problemas psicológicos? Uma mulher que conheço tem lutado para ficar firme, mas os seus problemas psicológicos e emocionais a fazem ficar prostrada em casa, sem conseguir sair para ir às reuniões, para ir ao mercado ou à escola de seu filho. Excelente pergunta. Esse é um caso típico que a pessoa precisa de libertação através da vida da igreja. Se a pessoa está dentro de casa, não consegue sair para lá, para cá, tem um quadro ali de psicológico agudo, grave, né? A igreja precisa entrar através do relacionamento. Ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo, que andam na luz, né? Pessoas que têm a palavra de Deus e ministrar. E a outra coisa é separar uma coisa da outra. Problemas emocionais, problemas psicológicos, a gente orienta que se procure um profissional, de preferência da área, né? Que tem uma linha cristã, porque tem muitos psicólogos aí que tem uma outra linha. Não quero entrar nesse mérito. Então, a gente precisa, aí é que está, o amor de Deus em nós, se envolver com a pessoa, a igreja adentrar a casa dela, né? Através de uma série de coisas, uma visita, levar uma caixa de bombom, levar um bolo, né? A gente está sempre interagindo com a pessoa. Por quê? Inclusive, foi bom falar sobre isso, porque tem muita gente sofrendo com problemas psicológicos e psiquiátricos que são frutos oriundos da pandemia. A gente não pode descartar essa possibilidade. Tem crentes doentes emocionalmente. Né? A sociedade está precisando de ajuda. Então, o que faz? A igreja tem que se relacionar com essa pessoa. É claro que, às vezes, a pessoa ela veta ali, né? não quer receber ninguém e tal. Então, a gente tem que ir até onde a gente pode. Deu espaço, a gente entra. Abriu espaço, uma brecha, a gente tem que entrar. E aí separar uma coisa da outra. E a base vai continuar sendo a mesma. O remédio para libertar a pessoa vai continuar sendo a mesma. Jejum, oração e leitura da palavra para essa pessoa. Você ora, você jejua e você ministra para a pessoa. Né?
A palavra de Deus, eu dei vários versículos aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Ministrar a palavra de Deus para a pessoa, porque o Espírito Santo ele vai fazendo a obra de acordo com que o tempo vai sendo ministrado. O investimento de amor na vida da pessoa vai acontecendo. Amém, amém. Tem mais perguntas chegando, hein? Os alunos, os estudantes estão animados. Estou aí. Gostando? Que bom, né? Estou aí para isso. Olha, o pastor Léo Vinícius está perguntando se você pode falar sobre quando o demônio intimida o irmão, acusando de pecado, expondo a pessoa. No caso, o que ela faz? Qual atitude? Quando o demônio está acusando a pessoa. Isso. Intimida porque acusa de pecado ou expõe alguma coisa que aquela pessoa tenha feito. Já aconteceu isso comigo. E realmente eu estava em pecado. Aconteceu isso comigo. Né? Mas o que fazer? Você precisa usar essas 3 coisas que eu falei. Você precisa estar preparado, oração, jejum, palavra, e você precisa ter a sua santidade preservada. Mas eu acabei de falar agora aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que esse demônio saia. Então eu falei assim, Satanás, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E lá na cruz do Calvário, todos os meus pecados foram perdoados. E você vai sair agora, em nome de Jesus. E saiu. Saiu. E aí você tem que entender assim, olha, Satanás ele vai tentar fazer de tudo para te intimidar, como eu falei. Ele vai engrossar a voz, vai rosnar, vai tentar falar uma série de absurdos, vai rir. Você vai me expulsar. São artimanhas. São artimanhas. Porque ele sabe que ele já perdeu, ele sabe que está diante de uma autoridade de Deus e que Deus ele vai operar ali. Quando Deus olha para nós, ele não olha para o nosso pecado, ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Está entendendo? Então, pode acontecer. Você está numa situação difícil. Né? Você brigou com alguém, discutiu, né? Você desejou mal para alguém, você deu um mau testemunho, brigou com a sua esposa. Né? Então, é importante, assim, você tem que estar preparado. Mas pode ser que você passe por um momento difícil, você tenha caído, né? É muito importante. A Bíblia fala, não se deite o sol sobre a vossa ira. Essa ira aí é a ira de Deus. E a ira que está te incomodando, vossa ira. Você brigou com a esposa, ou brigou com o pai, ou com a mãe, né? Ou você cometeu alguma coisa. Então você tem que... Todo pecado tem que ser arrependido logo. Todo pecado tem que ser confessado o mais rápido possível. Justamente para isso. Porque no mundo espiritual, né, você fica fragilizado, debaixo de acusação. Né? Então, se você está numa situação como essa, quantos libertadores que na hora de expulsar o demônio não obedeceu, ele se ajoelhou no chão e orou. Senhor, tem misericórdia de mim, derrama teu sangue sobre a minha vida. Confessa. E daqui a pouco já se levanta uma outra pessoa. Escuta aqui, Satanás. Chega, essa alma pertence a Jesus. Tu vai sair agora. Certo? A gente orienta que seja usado a fé, a palavra, né? A palavra. E também, né, respondendo ao pastor Léo, Jesus disse para os discípulos que voltaram sem conseguir expulsar. Homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Até quando vocês vão tropeçar nessa mesma coisa?
a castra de demônios que só sai com jejum e oração. Entendeu? Então, você vê no histórico apostólico, Pedro, Tiago, João, eles também tiveram insucesso. Não é porque eles tiveram insucesso que eles desistiram. Eles aprenderam a lição e continuaram. Se acontecer isso com alguns de nós aqui nessa aula, você não vai paralisar por isso. Você não vai ficar, ai, meu Deus, não consegui. Não, eu não aceito isso na minha vida. Um demônio tem que obedecer o nome de Jesus, porque eu sou agente de Deus nessa terra. Você tem que correr atrás. Senhor, eu quero, porque eu quero receber a tua bênção, me perdoa, e se consertar com Deus, procurar o seu discipulador e abrir o coração. Amém, amém, que maravilha. Temos mais 2 perguntas aqui. A do Marlon: existe libertação de demônios sem que eles se manifestem? Não entendi. Existem... Libertação de demônios sem que os demônios se manifestem? Existe. Foi muito boa essa pergunta. Como é que eu posso dizer? A vida espiritual é assim. O homem, ele está no controle do seu corpo. O ser humano, ele está no controle do seu corpo. Certo? Conforme ele vai se alimentando das coisas do mundo, vai se criando um domínio sobre a vida dele. Vai se criando um domínio sobre a vida dele. E aí, esse domínio ainda não chegou ao nível de se manifestar, mas o diabo está agindo na vida dele. O diabo está agindo na vida dele. E, ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes, uma pessoa que ela está nitidamente com um demônio violento, irado, falando palavrão, xingando, prostituindo, até matando alguém. O contrário também é verdadeiro. A palavra de Deus vai entrando. As orações vão fazendo efeito. O andar junto com essa pessoa, o discipulado, o abraço. O demônio ele vai também perdendo o espaço dele. Quando você vê, a pessoa está cheia de Espírito Santo. A pessoa foi liberta. Para de falar palavrão, para de xingar, para de matar os outros. E ele mesmo começa a confessar. Então, tinha um demônio agindo na vida dele. Aparentemente, ele não se manifestou, mas estava lá. E aí, o contrário foi verdadeiro. Essa palavra aqui, ela é poderosa, muito poderosa para fazer coisas sobrenaturais na vida daqueles que creem, entendeu? Então, pode acontecer isso. Amém, glória a Deus. E o Jorge Mesquita, aqui, para a gente terminar essa sessão, ele faz um depoimento, mas, na verdade, ele coloca um depoimento aqui. Ele diz que teve um parente que, quando ia à igreja, Satanás aparecia através da sua vida e oravam pela pessoa, e quando ia para casa, voltavam às mesmas práticas erradas. E quando ele aparecia na igreja novamente, Satanás se manifestava. Chegou a um ponto que ele estava com uma legião de demônios. Ele queria acabar com sua vida, dava cabeçadas nas paredes e era muito difícil segurá-lo. Muito boa colocação e pergunta. O que tem que se fazer a respeito dessa pessoa aí? Presta atenção. Quando ele ia na igreja, os demônios perdiam força, ele recebia vida, recebia luz, a palavra estava limpando ele, mas o campo de batalha aonde o diabo se fortalecia era onde? Na casa dele. O super-homem, ele fica fraco com o quê? Criptonita.
Na igreja, quando ele ia na igreja, a criptonita estava lá, o demônio ficava quietinho, mas quando voltava para casa, o demônio se fortalecia. O que tinha na casa dele? Tinha pontos de contato, ou oferenda, ou sacrifício, ou alguma coisa. Eu não sei se você lembra que eu falei que eu e a Kate tínhamos um quadro com o nome da minha filha, e quando nós voltamos do encontro, eu falei assim, Deus falou comigo que esse nome tem que sair daí. A gente falou também, vamos tirar. Saímos tirando, não, nós éramos crentes, obreiros, tá certo? Então, pode acontecer isso. O camarada vai para tal, até aceita Jesus, volta para casa, vira no capiroto. O que tem que ser feito? A equipe de libertação precisa perceber isso. E falar assim, olha, eu quero fazer uma visita na sua casa. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez, eu fui visitar uma família, que o camarada tinha problemas psicológicos e também espirituais. Gente, eu cheguei nessa casa, o cachorro estava leproso, cheio de lepra. A casa toda escura, as lâmpadas acesas, mas era escuridão puro. Aquela penumbra dentro da casa. Um cheiro horrível. Eu me lembro como se fosse hoje, foi em Rocha Miranda. Quando nós batemos na porta, ninguém queria atender. A gente bateu, insistiu, chamou, gritou. Aí veio uma senhora. O que vocês querem? Estou procurando aqui o Wagner e tal. Nome do menino. Tá, nós somos da igreja, queremos fazer a visita. Eu passei meia hora pregando. Meia hora pregando, minha garganta já estava indo embora. No final, nós começamos a orar. Pumba, a velha caiu endemoniada. A senhora, né? Caiu endemoniada lá. Depois o rapaz caiu endemoniado. E o cachorro lá fora, na quinta, gritando, o cachorro latindo, e a gente orando. Moral da história, o rapaz foi liberto, a mulher foi liberta. Olha, impressionante. Na mesma hora, tinha uma luz dentro da casa da mulher. Quando nós voltamos na outra semana, o cachorro estava com as feridas todas saradas. Você acredita nisso? Eu creio. Eu estou falando para vocês, aconteceu de verdade. As feridas do cachorro secou. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Na igreja, a pessoa recebe, e aí quando volta para o campo de batalha, o diabo vai lá e escraviza. Entendeu? Mais alguma pergunta aí? Bom, nós temos 3 minutinhos, mas a pastora Mariana, ela ergueu aqui a mão. Eu creio que ela quer falar algo aqui conosco, né? Com você, pastora Mariana. Ô, apóstolo, aí nesse caso, eu concordo com aquela questão que eu falei, né? A pessoa que está sendo usada ali para libertar, até fazer uma entrevista, né? Vamos dizer assim, no nome de Jesus, e forçar o demônio a dizer qual é o ponto de contato, porque eu já tive experiências assim, né? Que também facilita bastante. Verdade. Demônios mentem, né? E a gente está bem sensível para perceber se aquilo realmente, né, é a verdade. Mas já tive experiências assim, que realmente tinha aquele objeto enterrado, às vezes no quintal, ou coisas do tipo, né? Isso. Como já tive experiências em que demônios... Eu lembro que roubaram o nosso carro, e aí, na época, o pastor foi entrevistar Satanás para saber onde estava o nosso carro. E aí o diabo falou, tá em tal lugar. E aí os obreiros saíram. Eu era adolescente, os obreiros saíram atrás do carro e, na verdade, não encontraram nada. E foram num lugar bem perigoso, por sinal, né? Então, assim, a gente tem que realmente ter um discernimento, né? Mas em casos assim, às vezes, quando o ponto de contato está dentro de casa, ou então ordenar até mesmo que aqueles demônios que às vezes estão esperando a pessoa em casa, né? Acontece isso, né? Manifesta um demônio na pessoa, mas tem outros esperando a pessoa em casa, né?
e a pessoa chega em casa. Então, nesse caso aí, né, é aquilo que a gente tinha falado, né, que o senhor também concorda, direcionado pelo Espírito Santo, né, fazer esse tipo de pergunta para poder saber qual é esse ponto de contato, Verdade. né? O senhor concorda? Eu lembrei de uma experiência que eu concordo. Eu lembrei de uma experiência que nós vivemos. Eu fui com o apóstolo Ari lá em Cabo Frio, não. Onde tinha uma igreja que ele prestava cobertura lá. A igreja do Zé Paulo, lá em Nova Friburgo, Nova Friburgo. Isso. Aí o pastor José Paulo, que hoje é bispo, né, o apóstolo, não sei, ele estava contando a experiência de uma adolescente que os pais não conseguiam tirar ela do quarto de jeito nenhum. Ela vivia trancada dentro do quarto. E ela estava lá há muito tempo. E começaram a orar, e Deus deu uma revelação para o pastor. Que o que estava prendendo a menina dentro do quarto era um perfume francês que fora consagrado pelos satanistas lá na França. E aquele perfume fazia com que ela se tornava uma verdadeira prostituta e ela ficava dentro do quarto trancada durante um bom tempo. Um vidro de perfume, ponto de contato. E aí, depois que a menina foi liberta e tal, e aí, poxa, a mãe, né, porque a menina tinha 13, 14 anos, resolveu pegar o perfume e desfazer do perfume. E a menina foi liberta. Aí rolou lá um estresse, porque o perfume era da garota e tal, mas a mãe usou a autoridade de mãe e a menina foi liberta. Então, tem muita coisa que a pessoa, às vezes, está usando, né? Que a pessoa está ali sendo escravizada por um demônio. Roupa íntima. Né? Às vezes, o camarada ganha. Antigamente, acontecia isso. Hoje já é outra forma, né? Antigamente, a pessoa ganhava um telefonezinho de um amante, botava na carteira, contato de mulheres que não é a sua esposa. Muitas coisas que o diabo segura a vida da pessoa justamente nesses pontos de contato. Que pena, hein? Tem Nosso mais tempo uma mãozinha acabou. aí. Nosso tempo acabou, Amém. infelizmente. Mas acredito que todos aqui aproveitaram esse tempo para consolidar os ensinamentos aí das videoaulas, um tempo muito precioso. E vamos botar em prática, né? Vamos botar em prática, pessoal, porque tem muita gente para ser liberta aí das garras do diabo. Nós queremos agradecer ao professor, ao apóstolo João Luiz, e pedir, apóstolo, que você faça em 1 minuto as suas considerações finais e em seguida nos encaminhe em oração. Pode ser? Amém. Então, queridos, uma das coisas que eu percebo na época que nós estamos vivendo, que a igreja, num tempo passado, né, haviam mais manifestações diabólicas. Haviam muito mais manifestações. Hoje, existem poucas manifestações acontecendo aos nossos olhos. Nossas congregações estão aí que são de prova. Então, o que precisa acontecer? Vocês, de fato, de verdade, precisam, eu falo vocês, eu me incluo, nós precisamos, de fato, de verdade, ter uma vida de oração, de consagração. A gente tem que orar mais. A gente tem que ter uma vida espiritual mais aguçada, né? Mais aguçada. Mais intimidade com Deus é a resposta para tudo, para tudo. Posicionamento social, um discurso na escola, na faculdade, um embate na empresa onde você trabalha.
sabe, no trânsito, na rua. Queridos, diante de Deus, se você tem uma vida espiritual firme, forte, se você tem uma vida espiritual consolidada, né, você estará mais bem preparado para lidar com as astutas ciladas do diabo. Por isso astutas ciladas. São ciladas, então você precisa estar preparado, porque você vai estar armado espiritualmente para lidar, né, com as surpresas. E aí eu vou aqui terminar falando de uma experiência que eu tive. Eu terminei um grupo familiar, eu estava voltando para casa, os irmãos foram se despedir de mim no portão, chegaram 3 caras com um revólver, botaram na minha cabeça e falaram assim: perdeu, se tu se mexer, tu vai morrer. Eu levantei as mãos e falei assim: rapaz, eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor, olha o que vocês estão fazendo, está assustando as ovelhas. O camarada ficou tremendo, eu falei: e você é um pastor? Saiu fora, entrou dentro do carro e foi embora. A gente tem que estar preparado para encontrar com Jesus e preparado para combater o diabo. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, bondoso Deus, cada um de nós aqui dependemos 100% da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Derrama luz em meio às nossas trevas, que nós venhamos a andar na luz como ele na luz está, e assim temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo mal, de todo laço. Queremos, ó Pai, ter autoridade para ministrar, para falar, para abençoar vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, prepara cada coração, encha de graça, encha de vida, encha de sabedoria, encha de inteligência. Não deixa ninguém aqui ser ludibriado, enganado, engodado. Que haja, meu Pai, ó Deus, espírito de excelência, visão de águia, olhos de águia, que eles possam enxergar o invisível e ver através da fé o Deus vivo agindo através da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.